irmãos, abrem lá no livro do Êxodo, antes da gente entrar no Paraxá, o Êxodo capítulo 29, versículo 7. É um verso que todo mundo conhece. Pode passar o próximo, Pepe, faz favor. Todo mundo conhece o versículo 7 do capítulo 29 do livro do Êxodo. O texto diz assim: então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e assim ungirás. Verso 8: depois farás chegar os seus filhos e os vestirás de túnica, e os cingirás com o cinto a Arão, a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e aos seus filhos. Esse momento da consagração de Arão e dos seus filhos precisa ser muito compreendido por nós, porque nós viemos de uma condição onde se consagrava tudo e todos a qualquer momento, mediante o nosso bel prazer e a nossa vontade. Isso é uma consagração humana. A consagração divina, ela vem associada a duas coisas. Ela vem associada ao sacrifício, alinhado ao que a Torá nos ensina para fazer. Então nós vamos ver que houve uma consagração mediada por um sacrifício singular. O sacerdócio, quando foi constituído aqui para a nação de Israel, durante a marcha do deserto, ele foi uma instituição que aconteceu uma única vez na história de Israel. O animal consagrado na forma de pacificação diante de Adonai era um animal chamado carneiro da consagração, o miluim. Vocês não vão ver em nenhuma outra legislação da Torá, nem do Taná, algo parecido falando neste nome. Por quê? Porque está dentro do que nós conversamos. É uma das instituições que fundamenta a nação de Israel. Então, uma vez Arão ungido sacerdote, não houve mais um ritual semelhante, porque ali era o ato inaugural do sacerdócio. Nós precisamos compreender que antes do evento de Arão existia sacerdócio. Por exemplo, Jetro era sacerdote nas terras de Midian. Nós vemos citações de outros sacerdotes. Mais à frente nós vamos ver que Balaão era uma espécie de sacerdote de deuses estranhos. Mas um sacerdote que trazia consigo o ritual sacrificial e o padrão de santidade da Torá, não houve, não há e não haverá outro senão o sacerdócio arônico, tá certo? Isso é uma instituição divina. Nenhuma outra instituição que se preza a sacrificar segue leis e rituais sagrados como a Torá institui. Por mais que as religiões pagãs elas tenham os seus rituais sacrificiais, eles não vêm acompanhado de duas doutrinas básicas que a Torá prega desde que foi escrita: morte da natureza carnal e ressurreição dos mortos. O sujeito normalmente ele é um sacrificador para um prazer pessoal, para a realização de uma satisfação de uma determinada conduta religiosa. Não é o que Arão recebe sobre ele. Só que o que nós precisamos compreender é que quando nós vimos a unção de Arão, de Nadab, de Abiú, de Eleazar e de Tamar, os 4 filhos de Arão, isso traz sobre Israel uma condição de representatividade. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha a função de ministrar diante de Adonai. Mas ao mesmo tempo o sacerdote ele não tinha a capacidade de convivência contínua e permanente em meio ao povo. Por quê? Porque o serviço sacerdotal não parava. Era contínuo, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Isso fazia e exigia do sacerdote uma espécie de separação para a manutenção desse trabalho. Então, dentro desse processo, quando o sacerdote ele estava em intimidade com Adonai, a representatividade dele era, sempre vocês vão ver isso, ele sacrifica pelos pecados dele e depois ele sacrifica pelos pecados do povo. Então o sacerdote, ele é figura de um indivíduo que toma o lugar de um povo para apresentar o sacrifício a Adonai. Vocês vão observar que existe uma restrição para que a nação de Israel chegue ao tabernáculo. Por quê? Porque se o povo se apresentar sem direção diante de Adonai, o povo morre. Presta atenção. Se houver uma praga em meio ao povo, o movimento
de salvação para cessar a praga parte do sacerdote para o povo, nunca o contrário. Vocês nunca vão ver o povo subindo em aglomerado para sacrificar a Adonai. Vocês vão ver o sacerdote dando direção ao povo e conduzindo um ritual sacrificial em nome do povo. Por isso, foi falado aqui de manhã que quando uma assembleia ignora uma determinada situação, a assembleia está arriscada a pagar o preço pela não observância do mandamento. Por exemplo, se essa casa é uma assembleia constituída por Adonai nesta cidade, e os governantes da cidade adotam políticas e comportamentos que vão de encontro à Torá, e a casa toma isso como uma coisa normal, ela torna-se responsável pela destruição e pelo malefício que vem sobre o povo. Agora, quando a assembleia se posiciona contrária à impiedade, que é a conduta de vida contrária à Torá, tem duas situações: ou o governante recua porque teme, ou o governante insiste e mantém a impiedade, mas de sobre a assembleia não recai a responsabilidade, porque ela atuou advertindo que não deveria fazer. Não quer dizer que se o governante tomar uma má posição, a assembleia vai ser poupada da consequência. Ela é poupada da culpa diante de Adonai. Veja que Jeremias, entre outros profetas, mas Jeremias é um símbolo maior disso. Eu vou usar Jeremias porque de manhã foi muito falado e nós vamos terminar com Isaías ali também. Jeremias avisa, compra o campo, mas vai embora para o cativeiro. Ele não teve culpa sobre as costas dele, mas a consequência do pecado recaiu também sobre ele. Vamos fazer um paralelo agora. Quando uma assembleia se levanta contra um governo maligno, Israel dentro do Egito levanta-se contra o governo de Faraó por intermédio de Moisés e Arão. Não foi assim que aconteceu? Qual foi a consequência? Faraó não temeu. A praga veio sobre o Egito? Veio. Israel foi responsabilizada? Não. Mas sofre as consequências? Sim. Não, Léo, diz que as pragas não atingiram Israel. A praga não atinge. Mas a consequência da praga na comunidade, quando faltou pão para o egípcio, faltou pão para Israel. A fonte alimentar é a mesma. Quando o Nilo virou sangue, faltou peixe, faltou para Israel e faltou para o Egito. Estar no Egito e não ser aplacado pelas pragas é uma coisa, não ter que conviver com a consequência da praga é outra. Se nós somos a assembleia constituída por Adonai nesta cidade, ninguém da casa que estiver aderido a esta assembleia sofre o dano direto do mal que está sobre a face da terra. Mas eu deixo de trabalhar, eu deixo de me deslocar, eu sofro as consequências que a comunidade. Mas, Léo, isso é injusto? Não é. Porque em todo tempo é uma forma de Adonai nos fazer manter no mesmo nível daquele que não conhece Adonai. Porque se agora nós estivéssemos esbanjando enquanto outros estão morrendo, literalmente, seria de uma forma injusta da parte de Adonai. Então nós sofremos junto com o povo, mas a vida, que é o dom maior, ele é poupado. Essa é a história de Israel dentro do Egito. Essa é a nossa história enquanto nós estivermos caminhando fora das terras de Jerusalém, de Israel. Por que eu fiz questão de fazer esse paralelismo? Por causa daquilo ali que nós vamos começar a ver agora. Abre o Salmo 133. Ter um sacerdócio messiado, ungido, é o mesmo que ter uma assembleia em linha com Adonai. Olha o que o texto vai dizer. Nós temos um cântico que a gente, quando começou o retorno, a gente cantava esse salmo, Inematovo. Lembra disso, né, Rogério? Rogério não tinha cabelo branco. Não tinha. Eu não estava velho, como a pastora Sandra me chamou esses dias, né, Rogério? Eu ainda era menino. O texto do salmo diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão,
e desce as orlas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando você tem um sacerdócio ungido, o texto do Salmo, Davi afirma que é o mesmo que você ter uma comunidade coesa, porque você tem força para, diante de Adonai, estabelecer a vontade em meio à terra. E a segunda questão, você tem força para julgar entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, porque o orvalho do Hermon que desce, vocês vão ver que era um local e uma geografia que estava relacionada direto àquele momento onde as nações, as tribos se dividem, e de um lado abençoa e de um lado abençoa. Monte Ebal e Gearim, né? Isso. Ora, se dentro de um conceito de assembleia nós temos essa força, o que é que nos impede de exercê-la, se não houver nela uma completa unidade? Lembra o que eu falei aqui quarta-feira durante o encerramento dos 7 dias de Pêssego? O problema da pandemia sobre nós foi que ela causou divisão dentro da casa. A casa dividida, ela perde força para se estabelecer. Qual foi o recurso que Adonai deu à casa? Adonai estende por uma suspensão da Torá mais 7 dias de asmos, para que aqueles que romperam e dividiram e permitiram se isolar sem justificativa, retornem e nós ganhamos a força que precisamos ganhar como assembleia para conectar o espiritual e o físico e o benefício atingir a todos. Esse é o início da base de Shemini para nós. Por quê? Toda vez que Israel se dividiu, Israel pereceu. Uma das maiores tragédias que aconteceram dentro de Israel foi quando um levita irresponsável, no livro de Juízes, ele sai andando errante e ele causa uma guerra civil, onde a tribo de Benjamim se levanta contra todo Israel. Mica, o nome do levita. Né? Bom, depois a pastora lembra o nome. Eu achei que era Mica o nome do levita. Acho que é capítulo 19 do livro de Juízes, se eu não me engano. Ele sai errante, ele tinha uma estadia numa cidade levítica, ele resolve mudar para outra, e daí para frente, quase a tribo de Benjamim, ela é destruída entre as 12 tribos. Dentro deste conceito, nós conseguimos ver que, da mesma forma que o benefício é muito grande, a destruição ela é enorme. Agora entra lá na Paraxá. Capítulo 9 do livro de Levítico. Tem o nome dele não? De onde que eu tirei Mica? Mica mas é um levita também, não é? Ah, é verdade. Eu confundi, verdade, pastor. Mas abre lá no Levítico capítulo 8. Agora vamos olhar ali para a tela ali, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Ali, eu tentei fazer uma separação da ordem cronológica, desde que Israel ele se estabelece até a inauguração. Porque o que é o capítulo 9 de Levítico? São 2 eventos: a inauguração do sacerdócio e a inauguração do tabernáculo do deserto, tá certo? Qual que é a sequência? Israel sai do Egito, ano 1, celebra Pêssego, celebra pães asmos. Moisés sobe 40 dias e 40 noites, desce com as tábuas. Moisés, quando vê o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Israel entra em luto. Quando chega o mês de Elul do primeiro ano, Moisés sobe novamente, fica 40 dias e 40 noites, e no dia 10 do mês de Tisre, do primeiro ano ainda, ele desce com as tábuas e celebra o dia de Yom Kippur. Daí para frente, começa a ordem das parashiot, que vão começar a ensinar sobre a consagração do tabernáculo e a construção do tabernáculo, a construção da veste do sacerdote e a consagração. Lembrem que eles repetem.
Existem textos, por exemplo, sobre a consagração do sacerdote, que ele é repetido no livro do Êxodo 2 vezes. Os materiais do tabernáculo, ele é repetido 2 vezes. Uma coisa nós precisamos aprender com isso. Uma dessas narrativas, ela narra a ordem. A outra narrativa, ela narra a execução. Dizem os rabis que, passado o Yom Kippur do primeiro ano, Adonai começa a dar a Bezalel e a Oliabe as ordens descritivas para a construção do tabernáculo. Parashá Tetzaveh, Êxodo capítulo 29, do verso 1 a 37. Ele vai dar as primeiras instruções do tabernáculo. E segundo a contagem rabínica, isso se dá após o primeiro Yom Kippur celebrado. Na ordem, dando sequência, porção Tzav, Levítico capítulo 8. Olha o salto que a gente vai dar, de Êxodo 29 para Levítico 8. São repetidas as instruções do tabernáculo. Só que ali, a contagem rabínica já consegue determinar o dia que a Parashat Tzav foi ordenada aos filhos de Israel. Foi o dia 23 de Adar do primeiro ano, ou seja, o último mês para se encerrar os primeiros 12 meses do ano que eles saem do Egito, eles começam a construção do tabernáculo propriamente dito. E dizem os rabis que eles construíam de manhã e à noite eles desmontavam. No outro dia reerguia de manhã, porque ele só poderia permanecer de pé a partir do momento que ele fosse inaugurado. Então nós estamos na fase de monta e desmonta, faltando 7 dias para chegar na Parashá Shemini. Terceiro evento, montagem inicial do tabernáculo, porção Pekudei, Êxodo capítulo 40, 23 de Adar do primeiro ano. Olha como que as porções da Torá estão fora de ordem. Eu quis trazer isso para vocês porque nós precisamos entender qual é o momento que Arão entra em luto. Porque não foi um dia qualquer. Nós precisamos entender que Adonai vem construindo um conceito de tabernáculo terrestre, tabernáculo celestial, sacerdócio terrestre, sacerdócio celestial. E nós precisamos entender qual é o risco que nós temos de errar como Arão errou. Dando sequência, a porção Tzav do capítulo 8, verso 4 ao 36, já fala dos 7 dias de inauguração e consagração. Então, nós podemos afirmar que os 7 dias que Arão e seus filhos ficaram isolados para consagrar o tabernáculo se deu entre o dia 23 e 29 do mês de Adar. Isso é uma data fixa, tá certo? Olha lá a Parashá Shemini na sequência. Não, a Parashá Vaikra e parte da Parashá Tzav, Levítico 1 a Levítico 7, quando ele dá os ritos sacrificiais, oferta de holocausto, oferta pacífica, oferta de cereais, ele dá aquilo ali na tarde do Rosh Hodesh de Nisan. O que é isso? Eles recebem as leis sacrificiais do livro de Levítico no pôr do sol da virada do mês de Adar para o mês de Nisan. Olha lá. A Parashá Shemini, que é a inauguração do tabernáculo, ela é exatamente feita, entregue, narrada, descrita no primeiro dia do mês de Nisan. Então, a partir da Parashá Shemini, nós já estamos no primeiro dia do segundo ano da saída do Egito. A Parashá Nassô e a Parashá Behaloterra, Números capítulo 7 e Números capítulo 8, que a gente vai estudar daqui a um mês, se deu no primeiro dia de Nisan. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso? Porque no primeiro dia de Nisan, eles inauguram o tabernáculo, eles consagram o sacerdote e ele inicia o seu ministério, e os levitas e Arão iniciam os seus trabalhos. Veja que no mesmo dia, Israel constitui o tabernáculo, o sacerdócio, os levitas e acende a luminária do tabernáculo. Daquele momento em diante, essa luminária nunca mais ela pôde ser apagada. Nunca mais. Porque isso demonstra a permanência
você aqui repetitivo, a permanência contínua da função sacerdotal. No mesmo dia. E qual foi o dia que Arão entrou em luto? Esse mesmo dia. Era Shabat, era lua nova e era a dedicação do tabernáculo e do sacerdócio diante de Adonai. Tudo num dia só. Nós precisamos, ano que vem, nos prepararmos como homens para fazermos uma transição diferente da que nós estamos habituados quando nós sairmos do mês de Adar para o mês de Nisan. É aqui que nós vamos compreender que quando nós abraçarmos as nossas funções, nós nunca mais poderemos dar as costas para elas. Daqui em diante, o levita nunca mais foi uma pessoa normal, o sacerdote nunca mais teve uma vida normal. O povo, por consequência, daqui em diante, nunca mais teve uma vida normal. Por isso que é inegociável você se aproximar de Adonai e querer ter uma vida dupla. Você adentra a santidade e você volta para uma vida de pecado. Você vem para a santidade e você volta para a vida de pecado. Pelo que nós vemos como base na Torá, uma vez acendida a luz da menorá, que inicia-se com Arão, a história da nação de Israel nunca mais foi a mesma. Se nós assumirmos para nós isso, nós só vamos ter um caminho em marcha, avançar. Não tem volta. Você não tem escolha de dizer que um dia você ministrou na presença de Adonai e hoje você não quer. A única coisa que encerra isso é a sepultura. Ah, Leonardo, mas o livro de Levítico diz que o levita só ministrava até os 50 anos de idade. A função direta no fronte de ministração, sim. Mas quando ele fazia os seus 50 anos, ele educava os mais novos e ele era um auxiliar na ministração. Ou seja, só a sepultura para te aposentar. Só a sepultura. O Leomar que gosta de dizer que já estava batendo a idade dele. Aí eu respondo para ele, não tem volta. E a contar do tempo que ele conheceu Adonai. Então está longe dos 50 anos o tempo de relacionamento dele com Adonai. Você não vai ter folga, Leomar. Sinto muito. Passa a próxima, Pepe, faz favor. Agora nós vamos ter que começar a compreender alguns passos ali. Eu fiz questão de colocar ali, porque dependendo da tradução que eu usei, para não gerar confusão. Levítico capítulo 9, versículo 2. Primeiro ponto que nós vamos precisar compreender. Olha o que diz a Torá. Ele diz a Arão, pega para ti um bezerro, filho de bovino, para desfaltador, e um carneiro para o erguido, intactos, apresenta-os diante de Adonai. Era referente a quem esse sacrifício? Ao 8º dia. Sacerdote consagrado, tabernáculo construído, povo reunido. O que Adonai faz com Arão? Lembra do bezerro de ouro, Arão? Então o seu sacrifício vai ser um bezerro, diferente de todos os outros. Ninguém teve ordem para receber um bezerro. Como foi feito pelas mãos de Arão, Adonai confronta ele, pastora, com o pecado dele. Diz os comentaristas da Torá que Arão ele estava se sentindo totalmente inseguro diante de Adonai nesse momento. Porque ele não sabia se o sacrifício dele seria aceito diante de Adonai. E Adonai relembra o pecado do bezerro de ouro meses depois e fala, agora eu quero que você sacrifique um verdadeiro sacrifício para mim. Aí quando você pega, é um bezerro. Podia ter sido uma cabra, podia ter sido um novilho, bezerro. Passa o próximo, Pepe, faz favor. A mesma serpente que fere é a mesma serpente que cura. Lembra da serpente de bronze que Moisés ergue no deserto? É como se Adonai dissesse para ele assim, seu pecado foi X, então você vai se espiar com X. Seu pecado é a mentira, então você oferta a mentira. Entende o que é sacrificar o sacrifício? Aquilo que antes lhe foi prazeroso lesar Adonai, hoje te será penoso agradá-lo. Adonai tem uma balança justa que é um negócio assim, é fora do comum. Por isso que eu disse, ministrou uma vez diante de Adonai, cuidado para querer não mais ministrar na presença dele. Cuidado. Existem algumas situações em particular
que Adonai ele para o homem para que o homem seja corrigido. Mas o abandono da ação de ministrante é outra conversa. Muito cuidado, muito cuidado. Agora ele vai pegar o bolo do povo. Aos filhos de Israel tu falarás para dizer: pegai um bode de cabras para desfaltador, um bezerro e um carneiro de 1 ano intactos, para erguido, um boi, um carneiro para as pacificações, para sacrificá-los diante de Adonai, e uma oferenda misturada com azeite. Sim, hoje Adonai foi visto por vós. Agora, o povo que lá no Êxodo capítulo 20 não quis se apresentar diante de Adonai, ele pega a oferta de holocausto, ele pega a oferta pelo pecado, ele pega a oferta de cereais e ele pega as pacificações. Ou seja, as 4 legislações sacrificiais contidas nos primeiros 7 capítulos do Levítico, eles trazem de uma só vez, porque o texto diz que sim, Adonai foi visto por vós. Veja, não foi Adonai que os viu, ele aparece para a assembleia. Ele traz sobre a assembleia o mesmo peso de estar diante de Adonai que o sumo sacerdote. Viu a relação do óleo sobre a barba de Arão e a unidade? Aqui não tinha um que podia pegar o seu jumentinho e partir. Todos estavam diante da presença de Adonai. Entende por que esta assembleia não pode estar dividida? Salvo os casos de extrema exceção com justificativo. Só. Nenhum outro caso, porque você vai ver que eles viram Adonai. Passa o próximo, Pepe, faz favor. Olha lá os versos 23 e 24. Olha como é que vai ser o discorrer desse sacrifício. Moshe vem com Arão à tenda do encontro. Eles saem e abençoam o povo. A glória de Adonai é vista pelo povo inteiro. Olha que quando atenta ao sacrifício, quando ocorre a unidade, Salmo 122, para onde sobem as tribos do Eterno, Jerusalém, uma cidade edificada onde tudo se fala de unidade. Olha só onde começou a história da unidade. Antes de Jerusalém, um fogo sai diante de Adonai. Ele come no altar o erguido e as gorduras. Todo o povo vê, eles rejubilam e caem sobre as suas faces. O povo responde a Adonai. Isso aqui não era comum acontecer. Isso aconteceu no Rosh Hodesh de Nisan, do 2º ano da partida do Egito. Mas, Leonardo, essas reuniões em assembleia, elas têm diante de Adonai esse peso? Tem. Nós falamos de 2 Crônicas, capítulo 30. Eles celebram por 14 dias o Pêssego. Quem era impuro, comeu. O rei pede perdão e a praga sai de cima do povo. E diz o texto que após oferecerem todos os holocaustos e sacrifícios, a glória de Adonai, ela se manifesta e os céus recebem o sacrifício. 2 Crônicas, capítulo 30, que nós lemos na quarta-feira. Não brinquem com a unidade e com a coesão desta assembleia ou de uma assembleia constituída por Adonai em qualquer lugar sobre a face da terra. O problema é que a assembleia ela é constituída por homens e mulheres frágeis. Desde o sumo sacerdote ao menor, vamos chamar o rachador de lenha, o tirador de água, todos têm a sua fragilidade humana nessa estrutura. Passa o próximo, Pepe. E nós vamos começar a ver a fragilidade humana deste sacerdócio. Esta assembleia tem fragilidades humanas. Nós somos constituídos por pessoas que têm defeitos, que têm qualidades e que em momentos acertam e que em momentos erram. Olha qual é a tratativa que a Torá dá a esse respeito. Porque fica parecendo também que a assembleia ela torna-se um suprassumo, né? Não é. Nós já vimos reuniões e assembleias descritas na palavra de Adonai que foram trágicas. Um exemplo simples que nós vamos estudar daqui a 1 mês e meio. Paraxá do rebelde, que ganhou até um memorial aqui embaixo. Números capítulo 16. Toda a assembleia é santa. Quem foi que convocou isso? Coré, Datã e Abirão. Qual foi o resultado daquela assembleia?
Morreu todo mundo que se juntou. Nem todo ajuntamento é reconhecido pelos céus como um ajuntamento santo, porque depende do alinhamento do sacerdote, do levita e do povo. Se o sacerdote desvia, alguém tem que ajustar. Se as 3 camadas das classes de Israel se desviam, tragédia. Se o levita e o sacerdote desvia, o povo normalmente desvia. Normalmente. Olha lá o que vai acontecer com Arão. Nadab e Abiú, capítulo 10. Vamos ver o que o texto fala aqui, antes da gente ler ali o verso 3. Vamos ler o verso 1 e o 2 do capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Ou seja, acabou, dona Regina, de fazer os 4 sacrifícios. Adonai tomou o sacrifício do altar, tudo correndo, pastora, da forma que tinha que acontecer. Esses 2 rapazes, sacerdotes da casa de Israel, filhos do sumo sacerdote Arão, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que ele não ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Eterno e os consumiu e morreram perante o Eterno. A Parashá Shemini é um dos maiores compêndios de discussão rabínica a respeito do que levou e do que motivou os filhos de Arão a se manifestarem contrários a Adonai. A expressão fogo estranho, segundo os rabis, ela tem uma derivação da raiz hebraica que significa hostil. Então eles não estavam cheios de boas intenções e pecaram diante de Adonai. Eles se manifestam de forma hostil a Adonai. Alguns comentaristas, nesse ponto, chegam a afirmar que eles estavam tomados pelo vinho, mas não alcoolizados. Eles tomaram baixas doses de vinho para entrarem numa espécie de transe, porque eles queriam viver a mesma experiência que Arão e Moisés viveram no ato de consagração do sacerdócio. Você imagina o que é você elevar sua mente a um nível de certo desequilíbrio e animosidade para que você, dentro de uma questão altamente esotérica, você encontre a presença de Adonai. Isso é uma linha rabínica que defende. Existe uma segunda linha rabínica, deve ter umas 8, tá? Eu vou falar de algumas. Existe uma outra linha rabínica, pastor, que defende que eles se incitaram de ciúmes do pai e quiseram tomar a frente do pai e se orgulharam por serem filhos de Arão, considerando que em seu sangue daria a eles a mesma ação que seria dada ao sumo sacerdote. Então, essa outra linha rabínica, ela diz que é uma coisa voluntária e com a intenção de lesar o pai. Eu vou parar numa terceira, que diz que, ao executarem o plano de acender fogo no altar, eles foram superficiais diante de Adonai. Eles fizeram pela mera religiosidade, excesso de tradição. Olhe que as normas do tabernáculo eram rigorosíssimas. Observe que Arão ia a um determinado ponto. Os seus filhos tinham outro limite dentro do tabernáculo. Os levitas recebiam a oferta da mão do ofertante, conduziam e, na maioria das vezes, degolavam sobre o altar de bronze, tiravam o sangue e daí o sangue e o animal chegavam às mãos do sacerdote para fazer o processo ritual dentro do tabernáculo. Olha que a Torá ela é toda cheia de regulamentos. Mas eles foram além daquilo que era autorizado a eles fazerem. Observa o que o verso 3 vai falar. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Eterno falou, dizendo, olha que dureza a palavra de Adonai: serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se.
Esse calar de Arão é outra guerra entre os comentaristas. A pastora sabe. Eles discutem isso daqui em altíssimo nível para entender por que Arão se cala. Mas o importante que eu vejo ali, acima de tudo, é dizer que sereis santificados naqueles que se chegarem a mim. Eles estavam no local mais próximo à presença de Adonai, mas estavam longe, 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 longe da presença dele. Estar fisicamente aqui dentro, sem uma entrega interior completa, não pode ser parcial, completa, pode te fazer estar tão longe de Adonai quanto aquele que nunca ouviu falar a palavra de Adonai. E Arão se cala. Porque vocês vão ver mais à frente que Arão, ele se cala, ele aceita a morte dos filhos, mas ele não consegue dar continuidade ao seu processo litúrgico obrigatório. Aqui está o problema. A assembleia, dessa vez, ela estremeceu. A unidade, a coesão, a força que essa assembleia tinha, ela estava ameaçada porque o cabeça da assembleia, vamos tirar Moisés, mas o sumo sacerdote, que era uma espécie de cabeça sobre a assembleia, ele entrou em luto no dia do ato inaugural da função sacerdotal, levítica, tabernáculo, Rosh Hodesh e Shabat. Escolheu um dia, esses meninos dele, escolheram um dia singular para isso. Passa o próximo ali, Pepe. Aí eu fui ao Salmo 39. Abre lá o Salmo 39. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Porque eu fui tentar compreender esse calar de Arão. Porque você vai ver que tanto o falar quanto o calar tem ambivalência diante da presença de Adonai. Muitas vezes você deve falar, muitas vezes você deve se calar. Muitas vezes você não deve falar e muitas vezes você não deve se calar. São 4 situações delicadas para a gente lidar. Arão aqui, a questão que nós temos que saber é: Arão foi omisso porque se calou? Ou Arão ele foi excessivo porque ele se calou? Porque até o silêncio pode ser considerado excessivo diante de Adonai. Olha o Salmo 39. Eu vou ler do verso 9 ao verso 13. Depois vocês leiam com muito carinho, porque você vai ver o conflito de Davi nesse salmo entre abrir a boca e fechar a boca. Quando o sentimento brota, ele quer e ele ameaça abrir a boca, mas ele recua e ele fala entre os lábios. Mas vocês vão ver que existe uma manifestação que sempre será aceita por Adonai. Um clamor legítimo. Presta atenção. Quando você estiver na dúvida entre falar e se calar, existe uma manifestação que ela sempre será aceita pelos céus quando você o fizer de forma sincera. Um clamor a Adonai. Você não precisa se posicionar a favor ou contra de nada, mas clamar por misericórdia. Você vai poder. Olha o que o Salmo fala. Emudeci, minha boca não abri para reclamar ante o que fizeste. Davi foi afetado aqui. Se nós olharmos o Salmo, ele foi lesado e o povo foi lesado. Ele está dizendo que ele não abriu a boca para reclamar. Remove de mim tua praga, pois pelo golpe da tua mão caí. Quando eu vi essa versão escrito praga, eu falei, essa é a versão que a gente tem que compreender. Não tem nada mais fiel do que os dias atuais, este Salmo capítulo 39. A minha boca não abri para reclamar diante da praga, o golpe da tua mão. Já cabe uma baita reflexão sobre o que nós estamos nos manifestando nesse período. Fala no microfone. Nessa questão agora que nós vivemos da pandemia, a primeira atitude ela é golpe de Adonai. É a doença. Ela é o golpe de Adonai sobre nós. A segunda é o que o homem está querendo infligir. A segunda ela é humana. Então, porque nós temos, não sei se vocês me entenderam, agora na pandemia, a primeira coisa é aquela ali, remove de mim tua praga, pois pelo golpe da tua mão eu caí. É a doença.
humanidade. Mas a segunda é infligida pelo homem. Olha como continua o texto. Como advertência. Então a praga, ela é uma advertência em consequência do pecado. Olha lá. Como advertência, afliges o homem por sua iniquidade. Qual foi o nome do pecado que foi dado aqui hoje de manhã, ensinado? Isso aí. Consumindo como uma traça os seus bens. De que bens Davi está se referindo? Ao ouro, à prata, ao palácio? Ou ele está falando dos filhos de Israel, que eram os maiores bens que a nação tinha? Ele está falando das vidas. Presta atenção, ele vela e zela pela vida. E olha o que ele completa. Vazia é a vida de todo ser humano se ele não se volta para ti. Então ele reconhece que a praga é um benefício para que o homem se volte ao seu Criador. Esse salmo está me incomodando, tem 10 dias que eu estou com ele na minha cabeça martelando isso. O resultado de nós nos omitirmos ou nos excedermos neste período de praga é que muitos de nós podem receber como resultado uma vida sem sentido. Aí você se joga da terceira ponte. Não foi isso que foi testemunhado hoje de manhã? Ele faz um churrasco, ele se esbalda nos seus últimos momentos de vida e a vida perdeu o sentido. E ele não conseguiu converter a praga em benefício para que ele se voltasse para o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí fica a gente com aquele pensamento, é a guerra do bem contra o mal. Davi, o rei de Israel, está dizendo que a praga é a mão de Adonai para que o homem volte o seu coração para ele. Aí fico eu nas redes sociais me manifestando pró-isolamento, contra-isolamento, pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, panelaço. Panelaço a favor dos médicos. Porque tem isso também, né? Parece bom, né? Panelaço dos médicos. A única voz que não vai ser considerada pecaminosa contra Adonai nesse momento é se nós reconhecermos o nosso pecado e com a nossa boca confessarmos e clamarmos ao Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acho que isso é um ponto final nessa história. Não tem mais o que a gente ficar remoendo desse momento que nós estamos vivendo. Não tem condições mais. Essa assembleia precisa se botar de pé, precisa se tornar coesa e compreender que as consequências vão nos atrapalhar, vão nos limitar, mas não vão nos atingir diretamente. E diante de Adonai, se o nosso clamor, ele nos deu uma semana a mais de peça, para que este fermento seja botado de lado. E na quarta-feira que vem nós encerremos 14 dias de pães asmos, com a consciência e as ações limpas diante dele. Limpas. Pergunta para a Laila o que a gente fez quarta-feira à noite quando chegou em casa daqui. Comemos o que em casa? Erva amarga, gengibre, rabanete. Falei, Laila, tem que arder. Porque é como se fosse incompleto o que nós fizemos até agora. Olhar para cá, não ver as crianças, não ver os adultos, não ver o corpo reunido numa assembleia de peça. Aquilo ali para mim, eu falei com isso, foi uma das coisas que mais me doeu o coração. A maior alegria foi ter ido de porta em porta na casa dos irmãos, entregando lá na serra, eu com Biratã, Felipe para Cariacica, o outro. Aquilo foi o ponto alto, não foi a celebração. Para mim, tá, pastor? Me perdoa a franqueza. Foi bater de porta em porta. Eu e Biratã rodamos 99 quilômetros naquela quarta-feira. Foi a maior alegria. Mas tínhamos que estar aqui às 7 da noite, celebrando o Seder, porque também não podemos negligenciar as celebrações e as tradições das festas e os estatutos e os mandamentos que Adonai nos manda. Mas o coração estava rachado ao meio. Igual aquela matizá que a gente quebrou no meio. Eu duvido quem tem o mínimo de consciência que saiu daqui com a sensação de que foi um peça pleno para nós.
Talvez seja, se no próximo sábado, Parashat Tazri e Metzora, nós estudamos os isolamentos previstos pela Torá, a casa esteja cheia novamente. É a única forma de voltar à alegria e à sensação de plenitude no nosso coração. Salvo aqueles que verdadeiramente têm uma justificativa para não se encontrarem aqui. Passa a próxima ali, Pepe, para mim. Eu só errei os versículos ali em cima, eu esqueci de mudar. Mas na continuidade... Oi? Não, eu sei, mas lá em cima eu não mudei. Então, eu não mudei, tá? Então, é porque eu me confundi ali. Olha a continuidade do texto. Ouve minha oração, ó Eterno, e atende minha prece. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou forasteiro, como foram meus antepassados. Ele volta lá em Abraão, um homem errante de Ur dos Caldeus, que precisou marchar para construir um povo. Ele se coloca na situação de estar sem Elohim na vida. Ele não quer o destino da geração dele como era a de Abraão antes de ser chamado por Adonai. Liberta-me para que eu recupere as minhas forças antes que eu me vá deste mundo e termine a minha existência. Os comentaristas dizem que terminar a existência é mais do que morrer nessa vida, é não ter direito a encontrar a ressurreição dos mortos. Olha que nível o clamor de Davi chega. Esse é um clamor que não é tido nem como omisso, nem como exaltado. Aqui vai uma dica: cuidado com o excesso de jornal, cuidado com o excesso de rádio, cuidado com o excesso de rede social, porque você vai pender entre a omissão e a exaltação e vai pecar diante de Adonai. Pega a sua Bíblia e vai orar pela cidade, pelo estado, pela nação e pelo mundo. Nossa geração aqui, não tem ninguém aqui com 100 anos de idade. O mais velho dessa casa não viu uma praga mundial como nós estamos vendo nesse momento. Porque a gripe espanhola era quem tinha 90 e poucos, 100 anos, que foi a praga que mais recentemente teve uma situação parecida, não igual a essa, mas parecida. Passa a próxima, Pepe. Volta lá no livro de Levítico, capítulo 10 de novo. Ou seja, Arão calou-se, Arão silenciou-se. Qual foi o resultado, Leomar, desse silêncio de Arão diante de Adonai? Olha como é que Adonai chega junto, Ulisses, do sumo sacerdote. Ele está vendo Arão calado. Ele vai chegar para Arão e vai falar assim, não descabelarei vossas cabeças. Não entre em luto, porque isso aqui que nós vamos ler é o ritual de luto do judeu. Raspa a cabeça, rasga as vestes, se lança no chão e começa a clamar. Olha a ordem dele. Não descabelarei vossas cabeças, não descosturareis vossos hábitos e não morrereis, senão ele, Adonai, espumaria contra toda a comunidade. Ele fala assim, se você, Arão, se você, Eleazar, e se você, Itamar, começarem a chorar os dois meninos que acabaram de morrer, eu destruo a congregação. Isso não é uma forma boa não, Ulisses, de enfrentar o falecimento de 2 filhos na sua frente. Eu já falei isso aqui uma vez, mas vocês lembram como foi que acho que é o Talmud ou o Midrash que comenta que foi a morte, o tal incineramento de Nadab e Abiú? O mesmo fogo que consumiu o altar, ele desce e entra pelas narinas e eles morrem queimados nos pulmões, sem fôlego. Queima a árvore respiratória do indivíduo internamente, arranca o sopro por meio do fogo. Não me lembro de ter visto outra situação parecida na palavra de Adonai. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorarão a incineração incinerada por Adonai. Ou seja, vocês não são um só corpo? Leomar continua trabalhando, Ulisses continua trabalhando, Eduardo, Renan, Carmen, Sandra, o resto todo, chora os filhos deles. Desse jeito. Ou morre todo mundo. Aí você vai chorar a comunidade inteira. Não saireis da tenda. E ainda diz que eles têm que ficar dentro do lugar onde os cadáveres estavam. Eles morreram ali, para que não morrais. Sim, o óleo da messiandade de Adonai está sobre vós. Aqui é a figura da unção, da messiada
unção de Yeshua como o Messias. Então o sumo sacerdote ele precisa ficar de pé porque ele é a sombra do verdadeiro sumo sacerdote que viria se estabelecer sobre a casa de Israel. Vixe. Interessante que um pouco antes de Pêssah, Yeshua visita um homem chamado Lázaro, que ele havia ressuscitado. O recurso daquele sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, às vésperas de Pêssah, igualzinho a Arão, foi dizer assim: Lázaro vive, sai daí e anda. Ele não podia entrar em luto porque ele iria se contaminar para virar cordeiro pascal. Ele olha, pastora, para Lázaro, a quem ele chorou quando recebeu a notícia da morte. Ele fala: eu não posso me contaminar. Ele glorifica Adonai e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro anda. Ali diz que uma massa de judeus adere a Yeshua nesse momento, porque a ressurreição é o sinal aguardado do Messias para a casa de Israel. Não é para o mundo cristão, não é para gentio, é para a casa de Israel, porque eles já nascem sabendo Torá. O menino, antes de falar papai e mamãe, ele fala Shema Israel. É a diferença. Então, o sumo sacerdote Arão era homem. Ele se afligiu, ele se abateu, mas Adonai não aliviou para ele. Passa o próximo, Pepe. Olha lá. Os dois meninos morrem, ele pega 2 levitas, manda retirar os 2 cadáveres de dentro da tenda do encontro, manda dar continuidade ao ritual sacrificial. Se vocês forem acompanhando aqui o capítulo 10, mas antes de nós entrarmos no verso 19, vai ali para mim, por gentileza, no verso 9. Olha qual é uma das bases que os rabinos afirmam que os filhos de Arão entraram sob efeito de álcool na presença de Adonai. Verso 8. Disse o Eterno a Arão: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado por meio de Moisés. Dito isso, sem interromper o seu processo inaugural, os filhos de Israel trazem os holocaustos. Eles trouxeram o holocausto, trouxeram a oferta de cereais, trouxeram as ofertas de pacificação e o animal que era expiatório do pecado. Eram 4 sacrifícios. Quando chega na hora de se consumir o 4º, que é o pecado, Arão e seus filhos não comem. Arão estava em silêncio e ele se recusa a finalizar o processo sacrificial. Eu vou dar um exemplo. Você está aqui na casa de Adonai, você participa do Shacharit, você participa do serviço da Torá, você ouve a palavra, você come o kiddush e não desce para almoçar. Ficou incompleto o seu sacrifício de Shabat. O sumo sacerdote, olha o que o verso 19 diz. Moisés vai interpelar Arão do porquê que incineraram o sacrifício pelo pecado sem o sacerdote tirar a parte dele para comer. Olha a resposta de Arão. Certamente hoje eles apresentam seu desfaltador e seu erguido diante de Adonai. Arão reconhece que era um sacrifício aceito diante de Adonai. Se me acontecesse comer um desfaltador hoje, isso seria bom aos olhos de Adonai? Essa pergunta enigmática de Arão, ela traz para nós uma consciência muito clara. A justificativa dele foi aceitável, mas não isentou da consequência. Isso é muito sério. O sacrifício foi finalizado? Não. Quem era o único que tinha direito a comer a oferta pelo pecado? O sumo sacerdote. Ele não comeu. Por que ele não morreu como Nadab e Abiú nesse momento? Porque Adonai viu
que como era uma oferta para desfaltar os filhos de Israel, como que um homem em falta desfaltaria o faltoso? Como o mentiroso purifica a mentira? Quando Arão responde isso a Moisés, Moisés recebe como algo plausível, mas que teve a sua consequência de não finalizar o ritual de sacrifício. E aí, como é que a gente sai dessa situação? Lembra, inauguração do tabernáculo, inauguração do serviço sacerdotal, Rosh Hodesh e Shabat. Como é que você sai de uma dessas? Por muito menos, umas figuras que tiveram aqui que pecaram contra Shabat perderam quase a vida, né? Por causa do Shabat, né? Você imagina você pecar contra 4 instituições dessa ao mesmo tempo. Dá continuidade lá, Pepe. Aqui que vem a base de compreensão de um dos textos que é muito mal interpretado pelos teólogos e pelo mundo cristão. É nesse ponto que nós vamos ter que compreender o luto permanente da casa de Israel. Quando Arão ali mostra a sua fragilidade como sumo sacerdote, haveria de vir um que não sucumbiria às fragilidades humanas, mesmo sendo humano, para que o interromper do benefício ao povo nunca mais acontecesse. A casa de Israel, que é a casa sacerdotal, está em luto aguardando este sumo sacerdote, descendente de Davi, que tem estes predicados diante de Adonai. Por isso que eu disse, os messiados lá, Arão, Eleazar, Itamar, Nadab, Abiú e por aí vai, eles eram a sombra do perfeito que viria. Só que um homem perfeito, não Deus na forma de homem, homem perfeito, que vence o pecado, mas que expõe que é tão frágil quanto Arão foi. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Assim ele venceu a dor e a fragilidade da alma que ele possuía. Ele subjuga a sua alma como homem na plenitude. Aí ele assume um papel que outro homem nenhum vai ter capacidade de assumir. Sumo sacerdócio da casa de Israel. Definitivo. Olha o que Hebreus capítulo 9 fala. Esse texto aqui, pastora Sandra já deve ter tido brigas e brigas e brigas e brigas por causa desse texto. No sentido de defender a essência e a legitimidade da Torá, porque não é o que o escritor de Hebreus está colocando em jogo. Ele está colocando em jogo a legitimidade de Yeshua como aquele que é o único capaz de superar as aflições e que mesmo diante da morte não tremeu, como Arão fez. E olha que Arão era Arão. Eu não estou falando... Não, e não estou falando assim, pastora, com todo respeito de um homem qualquer, não. Eu estou falando de Arão. Gente, Arão é altamente respeitado dentro da comunidade judaica. Ele é altamente respeitado por esta casa. Tanto é que o texto que encabeça a bimá da casa é uma promessa dada a Arão e seus filhos. O sacerdócio vos será dado como dádiva. Mas ele era homem. Olha o que Hebreus fala no capítulo 9, versículo 13 e 15. Por quê? Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Elohim, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Elohim vivo. O que ele está botando em xeque? A ação física de sacrificar o animal, ela era uma ação superficial que deveria ser compreendida pelo homem como um simbolismo daquilo que o Criador deseja fazer dentro do coração do indivíduo.
Se você entregava um animal para morrer degolado em prol do seu pecado, aquilo deveria ser traduzido como uma culpa sua, transferida ao animal inocente que pagou por você o pecado, mas para que você se envergonhe e não peques mais. Esse é o fundamento que o escritor de Hebreus está querendo trazer para nós. Só que olha onde ele vai entrar no questionamento. Por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui cria-se a famosa doutrina da substituição do primeiro pacto, a Torá, pelo segundo pacto, como se Yeshua tivesse criado uma nova legislação e tivesse criado uma nova forma do homem se relacionar com Elohim. Mas observe que a mediação a qual Yeshua é colocado como aquele que seria determinante, permanente dela, é a respeito da expiação das ofertas de pecado. Mas continua a pacificação, a oferta de cereais e o holocausto que morre de manhã e de tarde. Passa ali o próximo. Olha que interessante isso aqui. A expressão novo pacto, nova aliança, novo testamento, utilizado no texto de Hebreus, ele, na opinião de alguns especialistas, esse termo grego era usado com o significado de último desejo ou último testamento, conforme a tradução latina indica. O significado do termo aponta para um arranjo feito por um grupo que pode ser aceito ou rejeitado por outro grupo, embora esse não o possa alterar. E ele, quando aceito, une esses dois grupos de acordo com os termos ali contidos. Imagina que quando você usa a expressão novo pacto, ele está se referindo diretamente ao texto de Jeremias que diz que chegará dias em que eu farei um novo pacto, uma nova aliança com a casa de Israel. Colocarei a minha lei no interior do coração deles. É deste novo pacto que ele está se referindo. Porque muitos se resumiam a receber o pacto de forma superficial. Novo pacto, dentro de uma tradução, quando o hebraico e as línguas primitivas foram trazidas para as línguas latinas, tinha um sentido de último desejo. Como se alguém estivesse num leito de morte, Leomar, e desejasse uma última coisa antes de morrer. Qual foi a expressão que Yeshua usou no texto de Lucas durante o pacto de sangue que ele faz ao tomar a taça no ceder de Pêssah? Desejei de desejo comer este Pêssah convosco, mas só voltareis a comer dele e beber do cálice quando houver instituído o reino de Elohim. E aí logo abaixo ele dá a bênção, toma o cálice e fala: este é o cálice de um novo pacto, de uma nova aliança. Ele está falando de um tempo futuro, onde os filhos de Israel e aqueles que aderirem à casa de Israel por meio da Torá vão ter impregnados dentro de si uma aliança com Adonai que ela é profunda e ela não é superficial. Isso daqui para nós é uma das maiores brigas que se pode comprar ao nós defendermos Yeshua como Messias nessa casa. Porque eles vêm com o dedo na ferida, querendo traduzir uma má tradução, fora de contexto em alguns aspectos, que dificulta a compreensão do desejo que o autor de Hebreus teve ao escrever. Se vocês olharem a continuidade do texto, vocês vão ver que ele vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que a continuidade do texto de Hebreus faz? Por acaso há validade em testamento se não houve alguém que morreu? Ele logo em seguida de usar a expressão novo pacto, ele entra fazendo um midrash
relacionado, uma parábola relacionada à validade de um testamento se alguém não morre, subsidiando e solidificando a ideia de que o escritor de Hebreus quis se expressar da seguinte forma: ao morrer e ressuscitar, ele deixou esta doutrina de ressurreição como último desejo para os seus adeptos. O que Arão não tinha condições de fazer, porque era homem frágil. Por maior que fosse a envergadura de Arão, ele tinha fragilidades que ele não conseguiu subjugar. É homem. É nesse ponto que ele escreve a carta para quem? Ele não escreveu para os Gálatas, ele não escreveu para os Coríntios, ele não escreveu para os Efésios, ele escreveu para os judeus. Passa a próxima, Pepe. Olha lá, Jeremias 31, 33. Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Eterno, porei a minha aliança, a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Qual é a festa do ciclo bíblico que celebra essa promessa? Shavuot, o casamento proposto por Adonai por meio de uma aliança, um pacto matrimonial. Nós estamos contando o Homer para chegar neste momento. A contagem do Sefirat HaOmer era uma lembrança anual de que Adonai vai embutir a Torá dele de um lugar que ninguém tira. Profunda, enraizada, coesa. Passa o próximo, Pepe. E olha a continuidade de Hebreus, a aula que o escritor dá para a gente. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Arão e os seus filhos era de manhã e de tarde, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, olha como ele é específico na legislação. Das 4 que contém no livro de Levítico, ele diz: pela expiação do pecado, que foi aquela que Arão não conseguiu comer. Ele diz que Yeshua foi capaz, pelo seu sacrifício, de fazer o que Arão, na sua fraqueza, não foi capaz. Ele está dando uma aula de Shemini para nós. Isso tem que ser Paulo, não pode ser outro ensinando isso não. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Elohim, daqui em diante, de Yeshua em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, peraí. Está dizendo que os santificados são santificados por essa expiação? Ali está dizendo que num só sacrifício pelo pecado, aqueles que oferecem o holocausto, a oferta de cereais e as pacificações são beneficiados. Porque é o 4º sacrifício que precisa ser entregue. Os filhos de Israel entregaram os holocaustos, Arão cozinhou e comeu. Eles entregaram os cereais, eles comeram. Entregou as pacificações, eles comeram. Na hora de comer a oferta que Yeshua se fez pecado por nós, eles não foram capazes. Porque senão dariam a Arão a honra de expiar Israel de forma definitiva. E só tem um capaz de fazer isso. Definitiva, o pecado. Mas a sua santificação por meio das outras 3 ofertas sacrificiais, essa, Yeshua não tomou o nosso lugar. Tem que continuar vindo para Arvit, Shaharit, Shabat, Lua Nova e as festas. Tem que continuar trazendo oferta de gratidão quando você for grato a Adonai em alguma coisa.
Você tem que sacrificar a oferta de cereais, que é a chamada oferta de incenso agradável a Adonai, com bom testemunho e boas obras, para que isso se torne um sacrifício para Adonai. E o seu pecado queima de manhã e de tarde com os holocaustos, igual fazia no tabernáculo de Moisés. É aqui que o mundo cristão faz assim, ó, da Torá. Porque abandona o sacrifício no conforto do isolamento de que uma vez acreditando em Jesus para sempre, salvo, e não é. Vai morrer isolado da casa de Israel. Não tem outra forma de explicar isso. Não tem como compreender o sacrifício messiânico de outra forma. Shemini mostra para nós que o sacrifício do homem, por mais cuidadoso que fosse, ele não teria força expiatória de pecado. Porque se tivesse, só precisaria ter tido quantos Yom Kippurs na vida? Cada um de nós só precisaria celebrar um Yom Kippur na vida, gente. A gente celebra Yom Kippur todo ano, porque é limitado ao tempo a expiação. Adonai nos dá 12 meses para voltar diante da presença dele e fazer e rememorar o sacrifício pelo pecado, que o sacerdote fazia uma vez no ano. Os outros sacrifícios eram feitos todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Este sacrifício para expiação do pecado, para tornar o altar apropriado para os demais sacrifícios, era feito uma vez. E Arão mostrou pelo seu testemunho que ele não era o homem capaz de fazer isso. Isso é Shemini. É reconhecer a nossa limitação humana de querermos atingir o patamar que a Torá nos conduz, porque nós precisamos de um auxílio daquele que se sobressaiu sobre a morte. O único sumo sacerdote confiável para nós nos submetermos e apelarmos para que o Santo dos Santos esteja aberto para nós entrarmos, chama-se Yeshua, o Messias de Israel. Isso precisa entrar na nossa cabeça. Ele expôs a fragilidade de Arão. Ele não incentivou Arão a ser frágil, mas ele permitiu a expor. Como Davi, com seus pecados, nos deu aulas e aulas e aulas de Torá. Arão está nos dando aulas e aulas e aulas sobre o Messias de Israel. Aí vem uma determinada pessoa que quer dizer para nós que judeu messiânico é aquele que crê em Yeshua. Arão está desde os primórdios da casa de Israel dizendo que ele aguardava o Messias. Não existe judaísmo messiânico, pelo amor do Eterno. Judeu é judeu. Não existe ortodoxismo, secularismo, askenazim, sefaradim, caraíta. Não existe racidismo. Diante da Torá, não. Tem na cabeça e na filosofia humana. Diante de Adonai, não. Existe Torá, profetas, salmos, Brit Hadashah. É o que existe. Essa é a estrutura de Adonai. Passa próximo, Pepe, para eu lembrar o que é. Partindo do princípio que nós compreendemos que o sumo sacerdote é passível de queda, porque a queda dele anuncia que viria um que não cairia, Adonai precisa tratar um recurso. Eu disse, ele foi justificado pelo seu sentimento, mas a consequência veio a galope. Números capítulo 8. Olha o que Adonai faz, Leomar. Pega aqueles que não tinham papel principal no rito sacrificial e olha lá os levitas. Eu tomo os levitas no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. O que quer dizer essa frase? Se vocês olharem a saída do Egito, quando ele mata os primogênitos do Egito, ele institui que, em nome da morte dos Mizraim, dos egípcios, os primogênitos de Israel seriam consagrados a Adonai. Então, nenhum de nós teria direito de ter o nosso primogênito dentro de casa. Traduzindo, ia ter que ser entregue ao serviço da tenda do encontro. Duro, né, Ulisses? Qual é o recurso que a Torá dá para pagar vida por vida, olho por olho,
dente por dente. Eu dei aos levitas, dentre os filhos de Israel, como um presente a Arão e a seus filhos. Em meio à queda do sacerdócio, eles são aqueles que sacrificam em nome do sacrificador que está de luto. E para expiar pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel não precisarão se aproximar do santuário, assim não serão atingidos por uma praga. Na ausência do sumo sacerdote, qual foi o receio de Adonai? Que o povo desenfreado quisesse adentrar a presença de Adonai. Iriam ser todos mortos. O povo precisa ser conduzido. Ele levanta os levitas, um presente aos filhos de Arão e Arão. Isso daqui, se vocês olharem no Números capítulo 4, vocês vão ver que eles fazem um recenseamento de todos os primogênitos. Aí eles pegam todos os levitas primogênitos, todos os levitas, e compara. O que ficou faltando, eles pagam em espécie, em valor de animais, para completar a diferença entre o que tinha de levita para o que tinha de primogênito. O levita paga o preço pelo pecado do povo, porque ele está perto do santo e está em meio ao comum. Ele não é como o sacerdote isolado na presença de Adonai. Esse sim tem obrigação de isolamento. O levita, a casa de Israel está em luto, aguardando o Messiado de Adonai assumir o sumo sacerdócio. Quem vai se levantar como levita para fazer o papel enquanto Israel está de luto? Quem? Finéias, filho do neto de Arão. Ele veio de onde? Meio sangue judeu, meio sangue cananeu. Vem do meio das nações. Os fiéis que servirão no templo, que farão desde o rachar de lenha, a tirar água, até chegarem a ponto de ministrar na presença de Adonai. Inserção do gentio está prevista desde a Parashá Shemini, ó. Passa a próxima. Olha o que é presente. Aquela palavra presente que nós lemos, é um presente aos filhos de Arão e Arão, é netunim em hebraico. Pastora Sandra lembrou aqui, né? Um netunim para vitória, né? O nome do evento promovido pela Associação Aleph Bet é um presente para a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Tomamos lugar do povo para espiá-los diante de Adonai. Pelo amor de Deus. Netunim. O netinim, nós aprendemos aqui há 2 anos atrás com o Leomar. Eu vou fazer a transição, Leomar, de um para o outro. Porque muda uma letrinha. Sai um vav do netunim, o u, e entra um iod do netunim. Essa pequena mudança, ela nada mais é referida pelos rabis e pelos estudiosos, comentaristas da Torá, como um efeito natural do espalhar de Israel pelas demais nações. Enquanto Israel era um povo constituído num só local, só tinha netunim. Quando ele se espalha pelas nações, ele começa a recolher dos povos os netinim. Eu vou explicar a diferença. Ficou pequenininho, vocês me perdoem. A madrugada deixa a gente meio desorientado. Eu vou ler com calma aqui. Significado de netunim, presente. Aquele formado para ser um doador. Aquele que toma o lugar de. Então, o presente dado aos filhos de Arão era alguém com característica de ser aquele que doa-se a si mesmo por uma causa, ou toma lugar de alguém numa determinada função. Deriva da palavra Natan, que significa dar ou presentear. O sentido de aplicação desta raiz Natan está vinculado a uma ação doadora por meio de uma mão. É a mão de Arão que abençoa, é a mão de Arão que oferta, é a mão de Arão que balança. Tanto na forma literal,
como na forma figurada. Da forma literal, é aquela mão que doa o alimento, é a mão que doa a força de trabalho, é a mão que doa o dinheiro, é a mão que doa o seu tempo. Da forma figurada, tem sentido favorável a exercer compaixão. Você ama aquele pelo qual você não conhece. No sentido figurado, isso aqui que foi o que mais bateu pesado no meu coração. Agora você me fez lembrar, e eu posso considerar quando ele fala que os sacerdotes estavam ali, quando eles balançam as ofertas, ofertando para todos os lados, eles estão com a mão cheia? Quando você vir a legislação, porque a gente não tem tempo para ir, os levitas, no ato de consagração, eles foram pegos e sacudidos. A mulher suspeita de adultério, que é a sequência do capítulo 4 que consagra os levitas, o marido pegava, levava diante do sumo sacerdote e sacudia com as mãos cheias para apresentá-la como sacrifício diante de Adonai. Mas olha só o que significa o dar, tomar lugar de, apropriar-se de uma função. Palavra usada no sentido figurado. É a ação do escravo que dá a sua orelha ao seu senhor por meio de um furo na sovela. Você, então, não fura a orelha no umbral, você dá a sua orelha para um furo de sovela. Que legislação é essa? Êxodo capítulo 20, onde um escravo 21, que trabalhou 6 anos, no 7º ano tem que tomar uma decisão. Em que ano que a casa está? 7º ano. Qual é a decisão da casa? Se minha orelha vai para o umbral ser furada para eu me dar como presente ao povo, ou se eu tiro o meu time de campo, junto tudo que eu conquistei em 6 anos de trabalho digno e sigo o meu caminho. Essa era a escolha que o escravo tinha que fazer no 7º ano. Palavra Natã, ela também era usada para caracterizar o nome daqueles que serviam ao templo. Então, o nome Netunim era o nome de todo aquele que participava de algum trabalho no tabernáculo e no templo. Pessoas dadas ao serviço do santuário. Flávio Josefo, que é um escritor judeu que viveu no período ali próximo ao período messiânico, traduz como escravos sagrados. Olha que expressão interessante. Pois no período de retorno, Esdras e Neemias convocam estrangeiros a se juntarem à congregação de Israel e assim tornaram-se servidores do templo, os Netinim. Então a diferença entre os Netunim, instituídos no deserto, para o Netinim, é que ele começou a ver corações fiéis e doadores nas outras nações. E ele não substitui Israel, ele agrega a casa de Israel. Aí você vai entender, vós que outroras fostes zambujeiro bravo, hoje são enxertados na oliveira santa, nutridos pela raiz. Romanos capítulo 11. Paulo ensinando sobre o enxerto do gentio, mas que Arão já está falando isso para a gente pelo testemunho dele. Ó. Passa a próxima, Pepe. É aí que eu quero chegar com vocês. É aí que eu preciso finalizar com vocês. A maior luta e o maior embate que nós vamos ter nos últimos dias é a fusão da casa de Israel com esses fiéis a Adonai. Os de sangue não azul. Mas o profeta Isaías, que atropela todo e qualquer tipo de limitação humana para isso acontecer, no capítulo 66, verso 19 a 21, ele diz assim: olha o que Isaías vai avisar para nós. Aí será anunciada a minha glória aos gentios, e trarão os vossos irmãos vindo de todas as nações, como se fosse um presente, um netunim, oferecido ao Eterno, transportando-os cuidadosamente em carros, em liteiras, em mulas e camelos, até o meu monte santo, até Jerusalém, diz o Eterno. Será como quando se trazem as ofertas na época das colheitas,
que enchem o templo do Eterno e que são carregadas em recipientes consagrados a Elohim. Esse é o valor da vida que vai ser agregada à comunidade de Israel. E nomearei algum destes para serem meus sacerdotes e levitas, diz o Eterno. Sacerdote e levita fora da linhagem aarônica, mas reconhecidos pela linhagem do cabeça da tribo de Judá, que vai assumir o sumo sacerdócio para transtornar o rumo das pessoas sobre a face da terra, umas para o bem, outras para o mal. Passa a próxima, Pepe. Isaías, oi? O tabernáculo caído de Davi, que eu levantei. A promessa que o terceiro templo, que ficam perguntando tanto se vai ter ou se não vai, ele terá um Messias como sumo sacerdote, como rei, como profeta, com seus servidores de sangue azul e de sangue não azul, mas com um coração em um novo pacto selado por Adonai. A questão vai estar no coração. Olha lá o que Isaías 56 fala. A minha bênção se dirige igualmente aos gentios, que aceitarem ao Eterno, e que não pensem estes que fareis deles uma espécie de cidadãos de segunda classe. Olha que tradução interessante. Porque muitos podem pensar que ao ser absorvidos, você vai ser a ralé da casa de Israel. Vou falar de uma forma assim, bem chula para a gente entender. Ele está dizendo que não pensem estes que farei deles uma espécie de cidadão de segunda classe. Da mesma forma, esta promessa diz respeito também aos eunucos. Eles podem ser meus, tanto quanto qualquer outro. E tenho a dizer o seguinte aos eunucos que guardam os meus sábados, que preferem as coisas que me agradam, que aceitam a minha aliança. Dar-lhes-ei na minha casa, dentro das minhas muralhas, um nome, uma honra muito superior à que teriam se gerassem filhos e filhas, visto que será uma honra que não passará, que não desaparecerá. É uma promessa que transtorna a limitação dada ao estrangeiro e a limitação dada ao que não pode ter filhos. Veja que a honra que nós falamos hoje pela manhã, e agora nós voltamos ao Salmo 128, em marcha o homem que teme ao Eterno, o eunuco que honrar o Shabat, uma das 3 grandes instituições de Adonai, e separar o santo do profano, fazendo as coisas que agradam a Adonai, terá honra maior do que aquele que constitui família, segundo o Salmo 128. É brincadeira isso, uma promessa dessa. Agora, vai descer fácil na goela isso daí? Vai ser uma fusão simples? O que nós vamos ter que fazer é saber enxergar o momento. Enquanto o sacerdócio arônico estiver enlutado, aguardando a chegada do sumo sacerdote, as nações precisarão levantar corações tementes a Adonai para exercer o papel a qual eles hoje estão limitados a cumprir em prol de um luto que eles estão cumprindo. O recurso que Moisés encontra ao ver o luto de Arão foi nomear a categoria dos levitas para tomar a frente e dar seguimento. Vocês vão ver no capítulo 8, quando nós estivermos estudando a Paraxá, que as 12 tribos sobem com uma oferta gigantesca diante de Adonai. E quem recebe e quem exerce o sacrifício naquele dia são os levitas e não os sacerdotes. Vocês vão observar que vai chegar um momento, pastora, que ele vai virar, acho que é no capítulo 4 de Números, Paraxá Nassô, ele vai falar assim: não deixe que os filhos de Coate sejam exterminados de sobre a face da terra. Porque dentro da casta dos levitas tinham os filhos de Gerson, de Merari e de Coate. Gerson era aqueles que trabalhavam na periferia do tabernáculo e carregavam as coisas menos sagradas. Merari trabalhava nos meados do tabernáculo e mexiam com coisas já com maior peso de responsabilidade sacral diante de Adonai. Coate era o que pegava as coisas de dentro do Santíssimo, onde Arão não teve condição de penetrar neste dia,
para que eles transportem. Então, o zelo e o cuidado que os coatitas precisam ter para não lesarem o sacerdócio arônico e nem ficarem aquém do que precisa feito é um limiar pequenininho. Só um minutinho. Você me faz de Zacarias 13, quer ver? Zacarias 13, quando ele diz ali, todas as vezes que eu oro, isso que eu choro demais. Olha aqui, acho que é Zacarias 13. É assim, ó. Vê capítulo 12 de Zacarias. Naquele dia. Olha só. Zacarias 12, o quê? 12, versículo 6. Naquele dia, eu porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre gavelas. A direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será habitada. Amém. Outra vez no seu próprio lugar, Amém. mesmo em Jerusalém. O Eterno salvará primeiro as tendas de Judá. Olha Amém. só. Eu vim senão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel. E Yeshua respeita essa mesma hierarquia que existe. Olha o interessante aqui no que você está falando. Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Amém. O Eterno amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Elohim. Amém. Como anjo do Eterno diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém. Os dois povos estão unidos. Em um só, e sem nenhum lesar o outro. Nem se colocar em posição maior que o outro. Isso. Olha lá como é que o texto de Isaías termina, pastor. Portanto, olha que interessante essa tradução, pastor. Portanto, aos não-judeus que se juntarem ao povo do Eterno, que o servirem, amarem o seu nome, não desacreditarem os sábados e aceitarem sua aliança e suas promessas, o trarei para o meu monte de Jerusalém e os encherei de alegria no interior da minha casa de oração. Aceitarei os seus sacrifícios e ofertas, porque o meu templo será chamada casa de oração para todos os povos. Porque o Eterno Elohim, que traz de volta os que foram expulsos para fora de Israel, também trará outros juntamente com o seu povo. Esta é uma casa levítica levantada em terra estrangeira para trabalhar em nome do Eterno. Nós nunca desrespeitamos os nossos pais judeus aqui dentro, mas em muitas vezes tivemos que ter confrontos necessários para manter a pessoa de Yeshua HaMashiach no lugar que lhe é de direito aqui dentro. Mas sem lesar os pais, sem nos lançarmos sobre eles, aguardando que um dia nós estejamos aqui ao lado deles, aprendendo com eles, para ministrar junto a eles. Mesmo que nós sentemos, pastora, no banco dos fundos, mas quando for necessário nós vamos limpar o chão, nós vamos pintar a casa, nós vamos carregar a água, vamos transportar as pedras, mas os levitas, eles recebem uma herança a partir do capítulo 8 do livro de Números. Eles serão os responsáveis por ensinar os estatutos e as leis de Adonai ao povo. Ensino é responsabilidade levítica, porque o sumo sacerdote está ocupado em outras questões. Nós precisamos nos posicionar de tal forma nestes dias, e nós temos até quarta-feira, quando se encerra o período prolongado de asmos que Adonai nos deu, para que como casa, de pé, em unidade, marchando e não estagnados, nós consigamos, por meio de um clamor justo, como aquele de Davi no Salmo 39, reverter a situação desfavorável para benefício de terceiros e não necessariamente nós, e sem receber o devido reconhecimento que muitos buscariam ter, mas que basta para nós ver que as vidas comecem a ser poupadas e livres da morte que está acometendo a face da terra nesses últimos 3, 4 meses que nós estamos vivendo. Que o Eterno muito nos abençoe. Os irmãos
que estiverem em casa especial, reflitam sobre tudo que tem sido falado nessas últimas semanas nesta casa e se coloquem diante de Adonai com sinceridade. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos, diante da Tua presença, apresentar as nossas vidas, os nossos corações e as nossas mentes diante de Ti. Toma-as para Ti, fura a nossa orelha, Pai, na porta, para que o nosso proceder seja permanente junto a Ti, servindo naquilo que o Teu reino exigir de nós. Não nos deixa, Pai, ficar aquém, não nos deixa ir além daquilo que é o nosso dever e daquilo que Tu esperas de nós, mas nos ensina a arrependermos destes dias que vivemos, duvidosos daquilo que acontece ao nosso lado e muitas vezes, Pai, aderindo a ideias que não são aquelas, Pai, compactuadas pela Tua palavra. Perdoa o nosso pecado, o mais íntimo pecado nosso, o qual nós, Pai, tentamos simular e esconder no íntimo do nosso coração com a nossa razão, com as nossas justificativas fraudulentas diante de Ti. Mas diante de Ti, eis aqui o nosso coração nu e despido, para que o Eterno venha fazer morada em nós e nos colocar de pé por aqueles que não têm nada preparado para si, por aqueles que não têm esperança nesta cidade, neste estado, nesta nação e sobre toda a face da terra. Este é o nosso dever, ouça o nosso clamor, é o que Te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.